Que nesse encontro, mestre, possamos aprender um pouco mais sobre mediunidade, que nos será muito útil nessa existência e na próxima. Mas, irmão, diante desse aprendizado, também te pedimos a paz para os irmãos que chegam no mundo espiritual, desesperançados, sem rumo, sem conseguir entender o que é o mundo espiritual. Pois sabemos que muitos deles não tiveram nenhum entendimento, nenhum conhecimento, não leram nada, nem teve essa instrução que nós temos hoje. Pedimos aos irmãos que continuem atendendo com carinho todos que aí aportam. Mas também, Senhor, pedimos auxílio para as famílias que ficaram, por não entender essa partida, e esse conforto espiritual que seja dado em todos os lares. Que a bênção do Senhor clareie todas as mentes e que possamos ser atendidos no que nos propomos. Que a paz do Mestre nos envolva hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Boa noite a todos, boa noite a Mariane, Cléo, que chegaram agora. Boa noite. Capítulo 43, né? Atitude dos médiuns, parte 2. Então, eu vou tentar aqui, falei com as meninas aí antes, minhas queridas colegas de trabalho, que eu vou tentar colocar aqui uns slides para ilustrar, porque a base disso aqui está na questão 172 do Livro dos Médiuns e também outras questões. Mas botei aqui uns 4 slides, a gente não tem pressa de fechar, se não der para fechar o capítulo hoje, não há problema, a gente continua na próxima. Importante que a gente aprenda. Então eu vou ler o primeiro parágrafo, vou ler aqui os primeiros parágrafos, depois a gente volta com os slides aí. Já aí os todos chegando. Atitude dos médiuns, parte 2. Ainda mesmo quando o médium é absolutamente sonâmbulo, incapaz de guardar lembranças posteriores ao socorro efetuado, semi-desligado de seus implementos físicos, dispõe de recursos para governar os sentidos corpóreos de que o espírito comunicante se utiliza, capacitando-se por isso, com o auxílio dos instrutores espirituais, a controlar devidamente as manifestações. Não se diga que isso é impossível. Desobsessão é obra de reequilíbrio, refazimento, nunca de agitação e teatralidade. Vamos para o primeiro aqui, porque no segundo, boa noite, os dois últimos parágrafos. Quem souber já manejar a internet, peço só que desliga o microfone. Quando quiser falar, aperta. Quem não souber, tiver silêncio em casa, pode deixar o microfone aberto mesmo, sem problema nenhum. Então, eu vou tentar aqui no primeiro slide, né? Eu pedi às meninas para orarem, que se cair... Vamos ver. Oi. O primeiro parágrafo que você leu, é o 172? É o capítulo... não, eu não estou lendo o Livro dos Médiuns. Eu estou lendo o livro Desobsessão. Eu reportei no grupo, quem quisesse ampliar, podia estudar em casa, o capítulo, a questão 172 do Livro dos Médiuns. Você pode já tá. Peguei. O que é que vocês estão... O capítulo é 43 do livro Desobsessão. Tereza, o que é que você está vendo aí? Ok, deixa eu... Estou vendo distúrbios
Leia tudo aí. Leia tudo. Sonâmbulo, tá vendo sonâmbulo? Porque é pra eu saber. Porque eu não vejo. Quando a gente clica, eu só vejo vocês. O sonâmbulo. Distúrbios caracterizados Não, agora eu tô vendo, Tereza. Pela facilidade com que algumas pessoas andam. Falam e realizam algumas atividades enquanto estão dormindo, sendo que geralmente não se lembram disso ao despertar. Bom, era isso que eu queria saber. Eu estou vendo aqui no lado também, então funcionou aqui os slides, né? Que deu para a Tereza enxergar, então deu para mim também ver aqui. Eu pedi para ela ler porque eu tenho um retorno. Então, obrigado, Tereza. Então, isso é o dicionário, é o que está no dicionário. Dicionário da ciência. Ciência, aquela pessoa que dorme de noite. Minha mulher tinha isso. E ainda às vezes tem só de falar. Mas antigamente ela levantava, saía. Então, é um distúrbio para a ciência, caracterizado pela facilidade com que as pessoas andam, falam e realizam algumas atividades. Eles não têm muita explicação. Então, no dicionário da ciência, que eu capturei isso aí, está lá, que é um distúrbio. Aí vamos aqui para o livro dos médios. Então é aqui que nos interessa. Estão vendo aí normal ou eu sumi? Normal, né? Porque vocês todos sumiram aqui da minha frente. Espera aí. Beleza. Eu estou testando aqui. Então, aumentou o tamanho ou está tudo normal para vocês? É a mesma coisa que o outro? O tamanho tá, né? Tá um pouquinho maior, Maior? Um pouquinho maior do que o outro, Bom, então vocês estão me ouvindo, então eu vou ler. Bom, aí a questão 172. Kardec, estudando com os espíritos, chegou à conclusão que são duas ordens de fenômenos. Aqui ele não fala de distúrbio. Quem fala de distúrbio é a ciência até hoje. O que é que diz o livro dos espíritos para isso? Porque é o primeiro parágrafo. Porque aqui que está tratando o quê? Ainda mesmo quando o médium é absolutamente sonâmbulo, incapaz de guardar lembranças posteriores ao socorro efetuado, semi-desligado de seus implementos físicos, dispõe de recursos para governar os sentidos corpóreos de que o espírito comunicante se utiliza, capacitando-se por isso, com o auxílio dos instrutores espirituais, a controlar devidamente as manifestações. São duas ordens de fenômeno. O primeiro é o fenômeno chamado anímico. O sonâmbulo age sob a influência do seu próprio espírito, está no livro dos médios. É sua alma que, nos momentos de emancipação, aí eu coloquei um parêntese, se afasta do corpo, vê, ouve e percebe, fora dos limites dos sentidos, os 5 sentidos físicos. E, aí eu acrescentei, expressa-se pelo seu próprio corpo. Então, quando um sonâmbulo levanta dentro de casa, dormindo naturalmente, então eu tinha muito isso próximo, que minha mulher tem isso, levanta, fala, gesticula, chora, sorri, gargalha, aquilo ali é ela, espírito, ou alma, como está ali escrito, que emancipa-se do corpo, questão 400 e 401 em diante do livro dos Espíritos, se emancipa, ela mesma que está vendo, observa, às vezes ela está no próprio ambiente, às vezes vai para outras regiões espirituais, o que ela vê, o que ela ouve, o que ela percebe. Quando ela dialoga aonde está, ela utiliza seu próprio corpo. Não há mediunidade nenhuma nisso. Por isso que Kardec coloca duas ordens de fenômeno. Mas o que interessa para a gente é esse aqui. Então, que é a segunda ordem do fenômeno que está no livro dos médiuns. Eu acrescentei algumas coisas, mas lá está lá, médium sonambúlico. Então, como é que ficou popularizado isso no movimento espírita? Psicofonia sonambúlica, médium inconsciente, médium de incorporação, médium de possessão, porque tem muitos espíritas que dizem que possessão é feito apenas por espíritos maus. São espíritos que só leram os 4 livros, não estudaram a Gênese, o capítulo subjugação e possessão,
onde Kardec vai trabalhar e concluir. Existe possessão não de o espírito entrar no corpo. Não é esse o entendimento de Kardec, que o espírito entra no corpo. É sempre um campo psíquico, mente a mente, e depois envolvimento perispiritual. Perispírito é perispírito. Posse. Então, quando Eurípides Barçanufo, quando professor em Sacramento, Minas Gerais, torna-se espírita, e quando ele vê todos os seus alunos se afastarem, porque é uma cidade católica e ele era católico, e quando ele chora sozinho diante da sala de aula sem ninguém, ele entra em um transe, aparece um espírito, Maria de Nazaré, espírito que lhe era sua benfeitora. Maria, quando chega, ele está naquele estado de aflição. O que é que Eurípides Barçanufo fala? No estado psíquico de aflição em que eu me encontro, eu não poderei me admitir que estou diante de um espírito dessa envergadura, Maria de Nazaré. Ele se recusa. Maria de Nazaré narra os seus biógrafos, e ele depois vai assumir, o toma em posse. Mas se a gente quiser, coloca ele por uma indução hipnótica, uma indução magnética, uma sugestão, leva ele ao sono, a emancipar-se do corpo. Não é ficar deitado dormindo, ele estava sentado, chorando, diante da sala de aula vazia. Ele entra em um sono magnético induzido, ou torna um médio sonambúlico, ou uma possessão, e Maria escreve por ele. Quando ele abre os olhos, ele vê a leitura. Maria vai dizer assim, o nome da escola dele é a escola do Rosário, uma coisa católica. Maria escreve por ele. E quando ele sai do transe, ele vem, coloque o nome Escola Allan Kardec e aguarde. Os meninos voltarão. Faça a aula sozinho. Ele dava aula sem ninguém. Eurípides levantava a sala vazia, ele dava aula. Todas as salas de Sacramento, que ficavam a uns 3 ou 4 quilômetros de distância, diziam, professor Eurípides está dando aula. Como é que a gente está ouvindo aqui dentro? Ouviam lá dentro. E as mães e os pais voltaram os meninos e colocaram de volta. Ele chama isso de uma possessão, baseado na Gênese, como Kardec entende o que é possessão. Não que Maria, espírito, entrou nele, mas ela o levou, o induziu a um sono magnético, sonambúlico. Ele se emancipa e ela utiliza o que? O que está aqui escrito. Utiliza os seus implementos físicos e dispõe de recurso para governar, no médio, os sentidos corpóreos de que o espírito comunicante se utiliza. Aí vai estar nessa questão aqui, ó. No hemisfério esquerdo do cérebro. No livro Domínios da Mediunidade, que eu deixei lá, Cléo olhou, capítulo Psicofonia Sonambúlica, depois vem o capítulo Possessão, e depois vem o capítulo Sonambulismo Perturbado. A gente vai estudar essa obra, se Deus permitir. O espírito não utiliza o médio, porque eu sou um médio consciente. Quando eu estou no corpo, eu me emancipo para ver o transe, mas eu não saio do corpo. O meu perispírito se expande para o estado de transe. Eu não tenho a faculdade sonambúlica. Mas se eu sou como Celina, no livro de Domínios da Mediunidade, eu me afasto do corpo, como num sono comum. O espírito não utiliza a minha mente perispiritual. Ele vai agir diretamente no cérebro físico. É o que ele está dizendo aqui. Ele vai agir diretamente na área de Wernicke ou na área de Broca, como é resultado de estudos com cientistas dos Estados Unidos e em São Paulo sobre médiuns sonambúlicos. Ele utiliza. Por isso que ele fala com a mesma voz do espírito, ele tem o mesmo gestual. Por isso que Chico, que tinha essa faculdade, escrevia a caligrafia igual, a assinatura igual, porque o espírito está usando o cérebro dele como alguém que pega a tecla de um computador e digita. Mas se o espírito vem por mim, que sou consciente, eu interfiro com o meu jeito, porque aí eu sou um intérprete dos espíritos. Eu não tenho como assinar igual como ele assinava antes. Mas se eu uso, então ele está dizendo isso aqui. Mas isso não é desculpa na linguagem comum para que o espírito levante a mesa. Aí eu não estou falando de Maria de Nazaré. Eu estou falando de um espírito
na parte dos sofredores, para que ele erga a mesa, para que ele fale palavrão, para que ele esmurre ninguém, mesmo ele utilizando as minhas áreas de comunicação, hemisfério esquerdo do cérebro. Ele age diretamente, está aqui na obra, está na obra Domínios da Mediunidade e está no Livro dos Médiuns, que Kardec não tinha como se aprofundar, porque não tinha nem tanto conhecimento. A área de Broca, ou seja, está ali Broca, né? Broca, que é o francês que descobre essa área. Quando um homem está com a garganta doente, ele pede para exumar o corpo. Ele escrevia bem, mas não falava. Então ele abre a garganta para ver se tinha tumor. A garganta do homem era perfeita. Quando ele abre o cérebro, ele vê um tumor nessa área. Aí ele descobre, o ser humano utiliza a glote, a garganta para falar, mas realmente onde o ser humano fala é por essa área, que lhe deram o nome, o cientista Broca, área de Broca, e depois é a área da interpretação da fala, é a área da fala. Então o espírito, para quem tem essa faculdade sonambúlica, a gente já viu, há estudos sobre isso, doutor, o coronel da polícia, me foge o nome, já desencarnado, estudava isso, de cada 100 médios, só 10 é médio sonambúlico, e cada vez menos. Edgar Armon estudou muito isso. E Edgar Armon, há 2 obras dele, Mediunidade, coronel em Rio de Janeiro, que ele vai fazer uma estatística no Rio, onde ele vai dizer de cada 100 médios que ele pesquisou, só 10 eram sonambúlicos. O restante é semiconsciente ou consciente. Então, no primeiro parágrafo, para ouvir para você, que ele está dizendo, mesmo que eu seja, Cléo Ferreira, seja um médium inconsciente, como o movimento espírita popularizou, Kardec vai chamar de médium mecânico, médium sonambúlico, é aquele que não guarda a memória. Por que ele não guarda a lembrança? Porque ele não agiu. Quando eu sou consciente, eu me expando, só projeto o meu corpo para ter o transe, para eu interpretar as ideias, o pensamento do espírito, que projeta os seus pensamentos na minha mente, mas passa pela minha mente perispiritual e física. Se ele quiser dar um palavrão, eu contenho. Se ele quiser bater na mão, eu contenho, porque eu estou interpretando. Mas se eu me afasto do corpo, muito do corpo, eu deixo o meu corpo livre para ele usar meu corpo como alguém que usa um lápis. Então ele escreve um palavrão, se for um médium psicográfico. Se for psicofônico, ele fala o palavrão. Ele está dizendo que não, que isso, reunião mediúnica, é obra de reequilíbrio, refazimento, nunca de agitação e teatralidade. O médium deve, com auxílio dos instrutores, e qual o principal auxílio que ele vai dar para vocês falarem? Que é a sua reforma moral. Capítulo anterior que nós estudamos, e o outro. Quando não há isso, 41, há interferência do benfeitor. Por isso que ele deixa para esmiuçar. Renovação moral não é feita só quando eu entro no centro para 2 horas de reunião mediúnica ou quando eu vou assistir uma palestra. Renovação moral o médium deve fazer no transcorrer da sua existência carnal, todos os dias. Vigiai e orai, para que ele tenha controle, né, diante daqueles comunicantes agressivos. É claro que, não sei se há médios aqui que são médios sonambúlicos, mas a gente está estudando esse fato. Diga. Estou ouvindo. Eu sempre digo, eu tenho uma posição comigo, é o seguinte, se eu fosse escrever as minhas experiências nesse sentido, são várias. Eu vou relatar ilustrando o que você está falando, porque eu sou médium consciente e, às vezes, inconsciente. Certa feita, eu participava de uma mediúnica no Cristianato Paulo de Tarso, em dado momento, esse fenômeno que eu vou contar para você já aconteceu comigo umas 3 ou 4 vezes, que nem o projeto não. Espera que eu vou desligar aqui o microfone de alguém. Que tá alguém com o microfone aberto. Não, o negócio baixou aqui, eu não estou sabendo como é que eu volto para cá. Eu vou desligar aqui, Maria Antônia. Continue, Cléo. Cléo, continue. Alô? Até eu consultei, estou falando.
Tô ouvindo. Tô ouvindo? Tô. Até o projeto Manuel Filomeno de Miranda, eu fui consultar para saber a resposta. A primeira vez que me aconteceu esse fenômeno, primeira não, acho que é a segunda vez, eu estava numa mediúnica, uma reunião de médios, e de repente um dos médios discutiu com outro médio de uma ponta a outra, numa discussão paralela, em plena mediúnica. Então, na hora que esta médium, ela discutiu com o outro, a outra companheira, eu não sei quem foi que eu dei passagem. Eu dei com foi tão intenso a incorporação, sabe, com tamanha força fluídica, que eu fiquei inconsciente. Eu saí do centro, naquele mesmo momento eu não vi mais nada, não ouvi mais nada, não ouvi nem vi mais nada. Eu simplesmente, me disseram depois que terminou, que a discussão terminou, que todo o procedimento da reunião se normalizou, me contaram que eu saí do centro, me contaram que eu entrei no ônibus, que elas foram comigo até o ponto de ônibus, e eu entrei no ônibus, e que eu fui conversando com elas, com minhas companheiras, durante todo o trajeto. Só que eu fui despertar 10 horas da noite, umas 10 e tantas da noite, na minha casa, deitada na minha cama. Fenômeno sonambúlico. Kardec estuda isso na Revista Espírita, me foge agora, né? Tenho aqui todas, mas me foge o ano. Ele estuda isso, vai ver uma jovem que passava horas em transe do vizinho que morreu. A menina era empregada doméstica de uma casa de espíritas, e a menina pegava um negócio na mão, fumava. Ela tinha 20 anos, nunca fumou, a voz era igual, transfigurava muscularmente, que a transfiguração, a gente vai ter um capítulo para estudar sobre isso. Ela tem 2 efeitos, mas ela tinha transfiguração muscular. E então Kardec foi convidado a ir à casa. Ela passava 4, 5 horas aí foi identificado por toda a vizinhança que se cercava dela. Rapaz, o senhor morreu, o vizinho tal. Ele, não, sou eu mesmo, sou eu. E utilizava a menina saía do transe 3, 4, 5 horas de relógio. Então Kardec aplicava passe, né? Enfim, a equipe conversava com a entidade lá, que se recusava a sair, mas depois aceitou de muito custo. Não se recordava de nada, porque o espírito, olha lá o que está escrito, os espíritos projetam seus pensamentos. Isso está nessa obra, viu, Cléo? Que é estudada bastante. Psicofonia de Jacobo Sotrovão, Ferreira tem. Então, ele faz um estudo profundo. Então, os espíritos da FEB, os espíritos projetam seus pensamentos, que são suas emoções, seus desejos, sentimentos e ideias, diretamente nos centros cerebrais, no córtex cerebral, da fala no médio sonambúlico. Por isso ele não recorda. Mas se o espírito chega para mim, por isso que gera dúvida no médio consciente, porque quando o espírito se justapõe e projeta os pensamentos, que é o conjunto das suas emoções, seus desejos, em mim, Kardec coloca no Livro dos Médiuns: eu sou, como médium consciente, ou intuitivo, como ele chamava, consciente é o movimento espírita que chama, eu recordo, eu ouço a voz do doutrinador e recebo as ideias, o pensamento dos espíritos. Isso gerava uma dúvida, e gerava uma dúvida na maioria dos médiuns conscientes. Isso é meu, porque eu estou ouvindo a voz, exemplo, de Ferreira, mas estou recebendo outros pensamentos que não são meus, de rancor, de ódio, de sofrimento, seja lá o que for, ou bons, né, quando são bons espíritos. Mas no médio eu sou não. E depois eu saio recordando daquilo ali. Claro que não tudo, mas ficam fragmentos daquela comunicação que houve. E durante anos ficam fragmentos daquela comunicação que eu fui intérprete, que eu fui médio. No médio sonambúlico, não. Porque quando ele projeta em mim, passou pela minha memória. Minha memória absorveu. No médio sonambúlico, livro Domínios da Mediunidade, Celina, você tem aí, tá ali. Você vai ver que, quando ele fala, Celina vai recordar, só se ela fizer muito esforço. Mesmo assim, é fragmentos.
se ela fizer um exercício, um treinamento, muito esforço, poderá recordar de fragmentos, mas a maioria não vai recordar, porque o espírito está projetando o seu pensamento e as suas irradiações perispirituais diretamente no corpo físico do médium. É por isso que, digamos assim, Jailson é o benfeitor, ele vai trazer João Maria, está ilustrado na obra, o fazendeiro escravocrata. Na obra ele traz para Celina, que é médium sonambúlica, mas Celina, segundo alguns que conviveram na época, diria Celina é Chico Xavier. Então Chico Xavier tinha amor, tinha moralidade bastante para receber um espírito desse e controlar as manifestações intempestivas do espírito. Mas nem todo mundo é Chico Xavier. Então, se Jailson, o benfeitor espiritual, trouxer um espírito muito agressivo, ele vai colocar em Cléo, que é médio consciente, ou digamos assim, Maria Antônia, se Maria Antônia é médio sonambúlica, ele vai colocar em Cléo, está aqui na obra. Ó, Cléo, porque Cléo é consciente, tem mais como controlar os impulsos, as manifestações agressivas, intempestivas do outro. Se colocasse Maria Antônia, ela sendo médium sonambúlica, aquele espírito ia se mostrar como ele é. Se fosse um conhecido de Jailson, rapaz, esse cara eu conheço, é fulano de tal, é ele que voltou. No médium consciente ele só faz interpretar, mas a fala é minha, o jeito é meu, o jeito de falar é meu. Por isso que fica muito mais difícil de se identificar o espírito, porque o médium consciente é o intérprete. Então veja que é uma ciência. O que é que está lá escrito? A gente aqui está numa ciência. Mas isso não é desculpa, porque reunião de desobsessão é obra de reequilíbrio, refazimento, nunca de agitação e teatralidade. Vou ler outro parágrafo, porque aqui já vai abordar dois sentidos, para que os outros possam falar. Eu vou fechar aqui a minha apresentação, saber se havia mais alguma coisa. É isso aqui. Mas é isso que eu vou falar aqui. Vou deixar logo aí na tela. Nesse sentido, vale recordar que é a média de incorporação normal, que eu grifei aí em cima, e média de incorporação ainda obsidiado. É como Cléo citou, os dois companheiros que estavam brigando, discutindo, muitas vezes dentro do centro. Dentro de mediúnica tem médios de incorporação, você pode traduzir isso como médio sonambúlico, que é o tema, médio de psicofonia sonambúlica, né? Enfim, médium consciente, que está sob obsessão. E sempre que um médium dessa ou daquela espécie se mostre obsidiado, necessita de socorro espiritual, através de esclarecimento, emparelhando-se com as entidades perturbadas, carecentes de auxílio. É o que deveria ter sido feito pelo dirigente encarnado, diante do exemplo citado por Cléo, que ela testemunhou, numa mediúnica, os dois companheiros discutindo. Se o dirigente não toma essa iniciativa, a gente volta do capítulo 3, 43, para o capítulo 41. A interferência do benfeitor, como houve em Cléo, de um espírito que interferiu nela. Veja que como isso aqui, que é teoria, que a gente está estudando teoria, mas quando a gente vai para a prática, está tudo na prática. Aí, Cléo citou um exemplo que aqui está estudando a teoria, mas quando vai para a prática é que ocorre, o dirigente não se manifestou, que às vezes o dirigente fica com medo de ficar mal no filme, queimar o filme, já não queria aborrecimento com um, ele faz silêncio, ou como a gente diz, joga poeira para debaixo do tapete. A espiritualidade interviu. Então, olha, eu vou dizer, ninguém teve coragem de me dizer o que foi que o mentor falou. É isso. Eu não sei o que foi. A interferência do benfeitor de um caso com dois médios sob obsessão. Então, médio de incorporação normal. Você tem só um exemplo do livro Domínios da Mediunidade. Dona Celina, devido à sua educação mediúnica, tem controle. Ela é médio sonambúlica sobre as entidades que por ela se comunicam. Controle vem do estudo e da renovação moral. Não é fácil para ninguém, só é fácil para lá. Então, quem detém uma faculdade com esse grau de profundidade, isso,
Porque quando vocês pegarem o livro aí, vale a pena reler esses 3 capítulos. Mediunidade, psicofonia sonambúlica, possessão e sonambulismo torturado. Vocês vão ver o André Luiz explicando. Porque ele pergunta por que na humanidade a maioria não é médium sonambúlico. Vão lá saber por quê. Vão lá saber por quê. Eu quero mais. Tem 2 falando. Peraí. Então fale, Carmen. Depois você fala, Maria Antônia. Tá, eu queria um esclarecimento. Eu não consegui compreender, dentro do contexto que Cléo trouxe, desse conflito dentro do centro, porque ela, então, ficou praticamente em transe e saiu de cena sem nem saber o que estava acontecendo. De que forma? Então, eu queria entender de que forma que pôde resolver essa situação, se ela saiu de cena. Eu não consegui compreender isso. É o capítulo 41 que a gente estudou, a interferência do benfeitor. Ela citou o quê? Quando ia começar a mediúnica, 2 trabalhadores da mediúnica, que nós entendemos, estavam batendo boca, na linguagem comum, nossa mesmo, somos simples. Como o dirigente encarnado não se manifestou, né, para intervir naquela situação infeliz, constrangedora, quem interferiu? Um benfeitor espiritual por Cléo. Ou seja, ela teve um apagão, ela é médio consciente, ou seja, ela é um intérprete, médio intuitiva, mas ela, naquele momento, o grau de mediunidade dela, o mentor provocou um transe profundo, que é chamado de médium consciente, médium sonambúlico, para que ela não se recordasse de nada, para ele poder utilizá-la, a sua mediunidade, com maior liberdade, e aí soltou o verbo para o grupo. Você veja que Cléo não se recordou de nada, e as pessoas que estavam vigilantes ali, ouviram a palavra do benfeitor que veio por ela, tomaram a carapuça, e ficaram tão envergonhados que nem disseram a ela. Foi isso que eu entendi. Correto, Cléo? Exatamente, exato. Eu também entendi isso aí. Obrigado. Peraí, Jailson, rapidinho, senão eu perco a ordem. É Maria Antônia, depois vai você, que ela respeita o mais velho. Maria Antônia, diga. Tá certo, Galvão. Eu ia falar a respeito porque tem a primeira parte, né, dos espíritos sofredores, depois tem a parte dos mentores. Todas as vezes que chegava na parte dos mentores, eu não conseguia. É como se eu me transportasse assim, para lugares diferentes. E toda fala que vinha para eu dizer era sempre como se fosse uma poesia. Aí eu nunca falava, porque eu achava que não era do mentor. Era sempre assim, como se eu precisasse descrever aquele lugar diferente que eu nunca vi, nem nunca fui, nem nunca imaginei. E as palavras que me vinham eram como em poesia, em forma de poesia. Aí uma vez eu arrisquei assim, mas arrisquei toda desconfiada, e aí deixei para lá. Maria Antônia, é porque o seu mentor não era eu. Que quando aparecer, eu mando você botar o dedo na mesa, eu já venho com o martelo materializado na mão. Aí você fala, bota a mão aí, minha filha. Que isso aí é dúvida. Quando você faz essa coisa, na hora do transe, o espírito projeta o quê? A gente leu no outro. Os seus pensamentos. O pensamento é o que sai. É o que sai dos sentimentos, das emoções, das ideias, dos desejos. Que a gente chama de psiquismo. Que a ciência chama de psiquismo. Aquela mistura que Emmanuel vai trabalhar no livro Pensamento e Vida. O pensamento sai. Ele projeta para você a imagem do local poética. Você é o intérprete. Você abre a boca e fala. Mas se você entra na dúvida, a dúvida quebra, perde a sintonia. A dúvida. Então, eu mandei para o grupo o capítulo de um livro Opinião Espírita. Agora. Eu praticamente estou aprendendo agora, porque essas coisas eu ainda não sabia. Não tinha como saber. Então, agora, quando eu retornar, a situação é outra. Eu já vou com mais firmeza, já sabendo o que é que acontece. Que felicidade! Graças a Deus. Eu só tive uma vez que eu praticamente me perdi. Quer dizer, me perdi não, saí fora de mim.
foi quando eu recebi o espírito de um sofredor que estava sendo queimado. Ali eu fiquei numa espécie de desespero. Foi preciso que a Helena levantasse. Alguém ficou assim parada, aí a Helena disse: não, socorra ela, porque eu estou vendo, é um espírito que está sendo queimado. Quer dizer, foi a hora que eu consegui escutar. Porque tudo que eu dizia, eu estava vendo, estava ouvindo todo mundo. Eu É sou isso, Antônio. consciente. Então, graças, É, ficamos felizes você pela sua humildade e honestidade. E assim como você, eu brinquei que era mais velha, né? Mas nunca se deve chamar uma mulher de mais velha. Se minha mãe mas tivesse não aqui, sou. minha mãe ficava louca comigo. Minha mãe chamasse ela de coroa, jamais de velha. Então, Não, é, agora é assim, jovem há mais idosa. tempo. Eu É, agora sou jovem há mais tempo, de 74 anos. então, a sua humildade, a sua honestidade, assim como você, assim como eu, como o Cléo e o Jailson, estamos aprendendo com a doutrina espírita. A gente está Eu aprendendo, porque estou aqui ninguém aprendendo sabe, quem muito. sabe tudo é Jesus. E quem sabe tudo mesmo é Deus, né? E Jesus é o governador. Então você, aquilo ali que aconteceu com você, é o Espírito projetando os seus pensamentos para que você captasse aquelas ideias, aquilo ali e traduzisse na psicofonia, se for o caso, ou na psicografia, no exercício. Então, o Espírito projetou uma vez para mim, um benfeitor, uma garrafa de detergente líquido de lavar sabão. Eu digo, meu Deus, deve ser minha mulher que saiu para cá e veio projetar para eu voltar para casa lavar os pratos. Quando, quando teve aquele acidente da Fonte Nova, que a Hum, arquibancada caiu, o que veio na minha mente foi aquilo, um bocado de gente em cima de uma arquibancada e a arquibancada riu com tudo. Quando então, teve o tsunami também foi assim, foi projetado em mim uma lama preta que corria arrastando muita gente, onde eu via algumas cabeças e os corpos estariam submersos. Eu fiquei também, na época também, eu fiquei na dúvida, aí depois que terminou eu falei, eu disse, eu vi isso assim, mas você não falou nada. Eu você não ainda fala. não. O médium não tem que ficar com a dúvida. Vou passar para Jailson, mas o médium, é claro que tem as autossugestões do momento, mas isso é para outro capítulo, outro tema, que a gente tem que se aprofundar. Eu Mais agora sobre estou isso me aí. aprofundando mesmo, Mas estou aprendendo mesmo. chegou, se é um grupo que se ama, que se gosta, não é um grupo desses dois trabalhadores aí, que é um irmão nosso, né? São irmãos nossos também, mas que devem se recompor, graças à fala do mentor que veio para o Cléo, já que todos nós não somos boa coisa ainda, somos muito melindrados ainda, mas se é um grupo que se gosta, é abrir a boca e falar, e depois avaliar. Porque quando tem avaliação, não é para criticar Maria Antônia, dizer que aquilo foi mistificação melindre. A avaliação de um grupo que se ama e que estuda é avaliar a produção mediúnica. O médium não se melindra e o grupo não ataca o médium. O grupo está avaliando a produção mediúnica, a produção do doutrinador. Então, Maria Antônia, fique feliz pela sua honestidade, dizer que assim como todos nós, você está na Eu estou luta de aprendendo aprendizado. agora. Diga, Jailson. Eu comecei praticamente tem o quê? Vão fazer 15 anos. Vão fazer 15 anos. Mas não tinha tido ainda a oportunidade de aprender, porque agora nós estamos aprendendo. Eu lia, leio, frequento seminários, assisto vídeos, mas não é a mesma coisa como está sendo agora, entendeu? Então tá ótimo. Esse estudo que a gente vem fazendo, isso para mim está sendo assim maravilha. Eu estou com outra consciência. E Ficamos tenho felizes. certeza que no meu retorno eu já tenho um amadurecimento maior. Praticamente, né? Não que eu Certo? fosse totalmente inocente, mas não tenho o conhecimento que eu acho que já tenho agora. Tem um pouquinho mais de conhecimento. E fico tão agradecida que você nem Né? sabe. Nós que ficamos. Diga, Jailson. Não, primeiramente eu quero parabenizar a nossa companheira aí, que cada dia a gente sempre aprende alguma coisinha. E a senhora está aprendendo muito bem, que continue assim. E o que eu queria falar, Sérgio, foi a respeito do que você falou, a respeito do o estudo. É bom por o seguinte, porque
a irmã aí falou um caso aí que para mim eu também foi um choque. Eu nunca vi um negócio desse acontecer numa mediúnica. Eu fiquei meio chocado. Eu digo, rapaz, existe isso mesmo aí? Será? Ela falou, eu acreditei que é verdade, mas eu, na minha consciência, não tinha na minha mente uma reunião nesse porte aí, uma mediúnica com trabalhadores. Eu sei que existe a diferença de trabalhador, de tudo, mas fora, em outro doutrinária, em outras coisas, mas na mediúnica, essa daí para mim foi nova aí. E aí acrescentou em mim coisas que a gente nem sabe, né? Que a gente sabe, vê que a gente às vezes está estudando, busca coisa, a gente pensa que todo mundo está no mesmo nível, vai fazer aquele mesmo comportamento, mas é engano. Quando a gente vai ver, tem grupos ainda que ainda está no ABC, naquele ABC antigo que as crianças estudavam ainda, porque isso aí que ela falou aí, numa mediúnica, é um grupo que ainda está no ABC, ainda está ali procurando se formar um grupo de estudo ou de trabalho, porque essas coisas não é mais, quer dizer, no nosso caso, né, que a gente está buscando se melhorar ou compreender, não é mais justificável um grupo que a gente faça parte ter esses componentes dessa forma aí. Vamos lá, então. Jailson, você já leu o livro Diálogo com as Sombras? Já. Eu já estudei bastante esse. O Diálogo com as Sombras, você vai ver isso. Por exemplo, houve um grupo que eu participei, o grupo 4, que era depois o grupo 1, 2, 3 e 4, que era prática. Eu participei de um grupo e uma menina que agora, essa Kátia está no centro de Dona Bernadette. Mas nessa época a gente estava trabalhando nesse mesmo grupo. Eu dei uma comunicação. Você já foi na Atlântida? Não, né? Pois é. Eu dei uma comunicação que eu não sei mergulhar, eu não sei nem boiar. Mas eu mergulhei nas águas da Atlântica, na Cidade Perdida, com tal profundidade, eu e Kátia, ela me indicando, Kátia, eu e ela, mas eu desci com uma tal velocidade na água, que quando eu subi, e o pessoal, eu querendo, parecendo, eu não estava me afogando, eu estava mergulhando, pesquisando as águas límpidas, cristalinas da Cidade Perdida. Isso no sábado. No outro sábado, o grupo tinha se dissolvido. Aí eu perguntei, por que o grupo está dissolvido? Aí ninguém soube me responder. É isso. Vamos lá continuar. Médio de incorporação obsidiado. Peguei do livro, né? Ali vou ler aqui. Domínios da Mediunidade, onde um frequentador vai à doutrinária, Pedro, e uma entidade com permissão do mentor do centro, permite que a entidade o assalte, é assim que está no livro. Tome-o psiquicamente, né? Que é o espírito que o obsidia. Então, está em associação, é um resumo que eu faço, em associação total entre as duas mentes. André Luiz vai descrevendo a entidade com pleno domínio das áreas cerebrais da fala de Pedro. Domínio momentâneo, já que ninguém fica obsidiado 24 horas por dia. Mas naquele momento, com permissão, quando os guardas permitem que ele assalte, ou seja, se aproxime do médium, do rapaz Pedro, aí ele entra em transe, se embola, grita, vai pelo chão. Semelhante a um fenômeno de catalepsia, para quem não acredita em espiritismo. Vai pensar que é um fenômeno cataléptico. Aí o que é que André Luiz pergunta? Eu perguntei. Devemos aceitar o nosso Pedro, que é o obsidiado, na categoria de um médium? O mentor responde, será justo tê-lo nessa conta. Contudo, é um espírito endividado a redimir-se. Necessitará, portanto, curar-se e que desenvolva recursos pessoais no próprio reajuste. Isso aqui é chamado pelo espiritismo de reforma íntima. Depois disso, então, aí fiz uma parêntese, o livre-arbítrio dele, quem sabe, né, se ele vai ingressar um grupo mediúnico ou não. Então, a mediunidade é de todos. O obsidiado entra
E naquele momento a entidade toma os seus campos psíquicos cerebrais, os seus implementos, e fala que odeia, que quer matar ele. Ele está falando, o espírito falando pela boca do obsidiado, mas ele quer matar o que está no corpo dele. Alex. Jair, o seu microfone está aberto. Oh, desculpa aí. Aí ele quer toma aquilo ali. É um médium. Então você vê, muita gente sob obsessão gravíssima, nesse estágio, e que tem esse grau de profundidade, é médium. Se ele vai ser um médium de tarefa, de trabalho, quem sabe, está no livro dos médios. Depois disso, que ele está buscando um tratamento, passe, fluidoterapia, coisa. Depois que aquele espírito se perdoar, se afastar dele, ele poderá ser convidado como todos nós fomos. Quer frequentar o centro espírita? Quer estudar para saber o que aconteceu com você? Por que é que você tinha esses estados que a ciência chama de alucinatórios? De ver visões, ouvir vozes? Quer compreender? Só estudando Kardec, só estudando a doutrina espírita. Mas depende dele, do livre-arbítrio. Se ele faz isso, ele poderá utilizar suas faculdades mediúnicas que estavam adoecidas pelo seu comportamento moral, já que mediunidade é neutra, é uma capacidade psíquica do espírito, não provoca nem saúde, nem doença. Então, mas se ele colocar aquilo na renovação dos seus recursos no próprio reajuste, reforma íntima, e estudando, poderá ser um médium de incorporação. Quando a gente utiliza esse termo incorporação, não sou eu. Leon Denis, o grande continuador de Kardec, Livro no Invisível, que eu utilizei junto com o Livro dos Médios para estabelecer a base da mediúnica do Raio de Luz. Tinha que ser esses dois para mim. Livro dos Médios e No Invisível, Leon Denis, ele vai utilizar o termo de incorporação ou possessão. O Kardec vai trabalhar isso no livro A Gênese. Espíritos superiores, a depender do momento, como no caso citado por Cléo, podem levar um médium por indução psíquica a um sono, a um estado de sonambulismo profundo, afastar Cléo, o espírito do corpo, afastá-la e utilizar o seu corpo físico, a área de Wernicke e a área de Broca, para dar uma para ficar mais livre, para ser ele mesmo e falar, usar Cléo como microfone, que Cléo não interfira com as suas ideias, com seu coisa, para que dá o conselho. Como é que pode isso? Numa reunião mediúnica, 2 trabalhadores brigando. Então ele falou e soltou o verbo ali, com educação, como é um bom espírito, mas não deixou de dar o seu recado. Então a gente vê, vou ler o parágrafo final para a gente terminar o capítulo, que tem muito médium obsidiado. É o que ele está dizendo aqui, André Luiz. Se existe médium de incorporação normal, é normal, desde que ele procure a reforma íntima, desde que ele procure estudar, mas há médios como esses citados por coisa, a menina, seja ele consciente ou não, dentro da sala mediúnica, médios sob obsessão. O espírito Raul Teixeira fala isso também, o espírito Camilo por Raul Teixeira, que os centros espíritas cresceram e hoje em dia desobsidiam menos do que no passado, porque há muitos grupos mediúnicos que não é grupo de desobsessão, é grupo de obsessão. Os médios já estão obsidiados entre si. Então eu vou ler aqui o final. Realmente, em casos determinados, o medianeiro da psicofonia não pode governar, atente bem, porque ele fala que ele abre o capítulo dizendo que o médium não pode usar desculpa, dizer assim, Cléo é consciente, mas Maria Antônia é sonambúlica. Então Cléo tem condição de controlar o espírito agressivo, mas Maria Antônia não tem, porque ela se afasta do corpo e o espírito utiliza ela. Ele vai dizer que não é desculpa. Mas aqui ele fala meio diferente, vamos ver. Realmente há casos, Maria Antônia, determinados, onde o medianeiro da psicofonia não pode governar todos os impulsos destrambelhados da inteligência desencarnada que se comunica na reunião, como nem sempre o enfermeiro logra impedir todas as extravagâncias da pessoa acamada. Contudo, mesmo nessas ocasiões especiais, são casos determinados, contudo, nessas ocasiões especiais, o médium integrado em suas responsabilidades
dispõe de recursos para cooperar no socorro espiritual em andamento, reduzindo, achei tão interessante isso, reduzindo as inconveniências ao mínimo. Aí eu peguei, não vou ler, mas para quem quiser, Memória do Suicida, o retalhado, o suicida do trem, é assim que eles chamam, aquele que se explode numa bomba lá no Afeganistão, aquele que se joga debaixo do metrô, aquele que se joga debaixo de um trem. Quem quiser, vá aqui no capítulo. Quem deve ter em casa, é um livro que eu já li várias vezes, mas é uma reunião mediúnica, onde você vai ver como é que um médium, Maria Antônia, sonambúlico, nesse grau de mediunidade, que ele se afasta, chega um espírito desse, e chegou aqui na médium, numa médium, esse suicida do trem, ele chega em um estado enlouquecedor de sofrimento. E algo interessante, porque quando ele chega, ele grita, a médium salta uma palavra mais forte, um grito. Ela não consegue controlar o grito dele. A visão dos espíritos, ele está ajoelhado. Ele chegou para a Terra em um carro blindado. Porque se os espíritos obsessores vissem que ele passava e os outros, os espíritos salteadores do fluido vital tentam tomar a caravana para retirar eles e sugar, e ficar sugando a energia vital. Então ele só vem com frestas para olhar. Está lá na obra. Os espíritos passam 2 meses tentando ver um grupo mediúnico que possa atender suicidas. 2 meses, só um grupo que aceita. Um grupo. Como é que um médium vai atender, aí digamos, aquele que não sabe que morreu? Eu conversei com 2 ontem, antes de dormir, na hora de dormir. Conversei com 2, e que vieram agradecer as preces que nós fazemos, é um grupo do Zap, fazemos por eles. Fiquei muito feliz em integrar as orações por eles. Eu recebo um desses irmãos não sabe que morreu. É diferente, mesmo que eu tenha um grau de mediunidade desse que a gente está estudando, sonambúlico. Eu estou aonde? Cadê minha mulher? Cadê meu filho? Eu estou sofrendo, tossindo, se morreu por algum problema, apresentando aí nos estertores, mas você recebe um suicida. Aí André Luiz faz uma pausa. O médium às vezes não pode governar todos os impulsos destrambelhados da inteligência. Então há casos especiais que ele está dizendo aqui. Mas se é um médium que está estudando como Maria Antônia e que está sempre nesse processo como tudo de se renovar, ele pode reduzir, ele fala, reduzir as inconveniências ao mínimo. Então o médium que vem daquele trabalho pega uma energia densa dessa, de um irmão que se jogou debaixo de um trem. O que é que está o equívoco aqui? Equívoco entre aspas, que o médium vai pegando lápis e papel, por isso que André Luiz coloca na obra, não deve ficar garrafa, papel nem lápis em cima da mesa. O médium sai pegando. Aí depois vai dizer, aí digamos assim na avaliação para vocês falarem. Ô Sérgio, eu sei que você seu grau de mediunidade é profundo. Você é médium inconsciente, médium sonambúlico, médium mecânico, como a gente queira chamar, né? Mas o termo é esse. Mas você pegou as mesas, pegou os lápis, amassou a garrafa com os copos de água magnetizada, você quebrou, você apalpou. O espírito está vendo os órgãos dele, vai descrevendo. Quem leu a obra sabe. Ele está vendo o coração, o fígado, onde o trem passou por cima. Porque ele não está vendo o lápis, ele está pegando aquilo ali e gritando a Jesus, me devolva a minha vida, olha o que eu fiz comigo. Olha o que eu fiz comigo, Senhor. Ele pegando. O erro não foi do médium. O erro foi do dirigente do grupo. Segundo André Luiz, que a gente estudou antes, nos capítulos iniciais, não deixe objetos na mesa, porque existem casos, casos especiais, que o médium não consegue controlar todos os impulsos. Não consegue controlar. O equívoco foi do médium. Então, se o dirigente fala, Sérgio, você foi inconveniente, mas o que foi? Eu levantei a mesa, já falei palavrão, dei um murro em você, não, mas você pegou os lápis da mesa e amassou os papéis e jogou fora. Aí eu vou dizer, realmente o inconveniente é seu. Porque há muito tempo eu venho lhe dizendo, não deixe esses objetos em cima da mesa. Mas se o médium diz isso, o grupo se racha. Porque eu vejo um famoso melindre na coisa. O melindre, Antônia, vem por falta de estudo. Cada vez eu afirmo mais isso para mim mesmo.
Se você estuda Kardec e as obras sérias, você não tem melindre. Mas aí não tem achismo. Aí eu acho que é isso. Eu não acho nada na mediúnica, Maria Antônia. Eu faço o que está em Kardec. Na mediúnica não é para eu achar. A gente tem que fazer o que está na codificação. Eu realmente já tinha alguns espíritos chegaram assim no desespero total, procurando filho, querendo socorrer a mulher, querendo socorrer o filho naquela agonia. Coisas, às vezes, quando terminava a sessão, eu saí arrasada. E teve uma vez que eu comecei a gritar e querer pegar as coisas. Aí a Helena que Maria Antônia, se contenha. Você é a médica, você tem domínio de você. Mas era difícil, foi tão difícil para mim. Essa é a função do médium. A função do médium é de doar os seus fluidos. Desde antes, a gente já estudou a sintonia e doar os fluidos benéficos, já que ele está buscando esse trabalho aqui, que ele fala de cooperador, né? Como intérprete e enfermeiro da espiritualidade superior, cooperar antes e durante. Naquele momento, ele se apassiva para que o doutrinador faça a sua função, conheça as técnicas, tenha o coração. Então, se é um grupo que estuda e se conhece, vai saber que existe, eu vou reler que vocês falaram, ocasiões especiais, porque não vem suicida toda mediúnica. Não ocorre isso, a não ser que o grupo seja especializado nisso. Então, Ivone da Amaral Pereira quase toda semana vinha, mas ela era uma médium que tinha trabalho, desde o mundo espiritual, no seu perispírito, para receber suicidas. Eu nunca recebi, em 15 anos de reunião mediúnica, nunca recebi espírito suicida. Então, são ocasiões especiais desses espíritos, muitos aflitos. Mas quando acontece isso, peraí, viu, Maria Antônia, que Cléo abriu o microfone. Acontece isso, se um grupo que estuda e que conhece vai saber, não, ali foi um suicida, ali foi um líder das sombras, ali foi alguém que se jogou debaixo do metrô, como recentemente aconteceu. O rapaz lá que trabalha no metrô mandou a foto para mim aqui de manhã. O rapaz jogou a cabeça debaixo do metrô, desesperado, do carro do metrô. Como é que ele vai chegar dizendo, cadê minha mulher? Eu tô aonde como um sofredor, que André Luiz chama os comuns. Aí o médium vai ficar normal, né? Como eu estou conversando com vocês ali, recebendo um desse. Aí as pessoas vão desconfiar. O espírito chega, quando toma o médium, aquela vibração densa que narra com detalhes na obra Memória do Suicida. O médium se estertora, sacode as mãos, é chamada a atenção. Vai ser chamada a atenção na avaliação. Diga, Cléo, você abriu o microfone? Alguém abriu o microfone aí? Quem quer falar? Nós temos ainda, no meu aqui, 5 minutos. A gente sempre deixa 5 minutos a mais. Entendeu bem aí? Porque André Luiz colocou bem que o médium tem o dever de cooperar, controlando os excessos do espírito. Porque reunião mediúnica não é local de teatro nem de agitação. Levantar, rasgar. Já vi? Não vi, mas conheço. Os amigos falam. A médium levantou e rasgou o vestido dela e o sutiã. Os seios saltaram para cima da mesa. É um médium sem educação da própria mediunidade. Quer dizer, ele está ali, levantou e rasgou o vestido com bustier e tudo, e os seios ficou à mostra dentro da mediúnica. A FEB, falo pelo Instagram com os colegas da FEB, as pessoas da FEB, eles contam, sem citar nome nem centro, essas infelizes ocorrências. Ali não é local de teatro, mas um médium, essa agitação diante de um suicídio, um médium não tem como receber, principalmente nesse grau de mediunidade, tranquilão, narrando para a ferreira, cadê minha mulher, que é isso? Ô meu irmão, me ajude, estou sofrendo, chorando. Ele se agita. Eu não acredito que tenha sido nenhum suicida, porque era um estado assim, como se alguém sofreu um acidente, como alguém que sofre um acidente, e de repente ele acorda procurando, onde é que está, onde é que está, onde é que está. A sensação era essa, de que tinha acontecido um acidente. Essas reflexões, Maria Antônia,
que você está fazendo, a gente sempre tem um porém. Na avaliação você pode fazer isso. O que você não pode se fixar na comunicação que deu, porque você estabelece sintonia mental com a entidade. Tem 2 livros que Emmanuel trabalha isso: Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além. São estatísticas que Emmanuel traz e orienta que a gente não deve fazer isso, porque às vezes o espírito está no centro ou foi levado para a região e o médium sai comentando com os outros e aquele espírito sente, recebe. Mas eu sei o que você está fazendo aqui, porque aqui é o objetivo do curso, para você compartilhar as experiências. Outra coisa, durante o transe nunca. Se você é um médium, você chega a uma entidade, você é um médium passivo. Você põe sua mente ao máximo no ponto zero para receber os problemas, as ideias, os sentimentos, as emoções de um outro espírito que está com a vontade e apelo diante da sua vontade e resposta para ele. Se você faz uma dúvida, estabelece, será que eu dou, será que está no lugar? Você perdeu a sintonia que está sendo feita pelo guia espiritual entre a mente dele e a sua mente. Aquele não é o momento. Aquele nunca é o momento. Eu estou no momento passivo. Agora, se o espírito quer falar um palavrão, quer levantar, gesticular, cabe ao médium controlar esses excessos. É o que está aqui escrito. Esses excessos. Porque aqui no local de teatro. Na avaliação, aí você pode perguntar: eu senti que aquele espírito estava assim. Eu senti que aquele espírito estava enganando. Você pode contribuir na avaliação após, quando o treinador saiu, esqueça. Saiu, esqueça. Eu sempre fiz isso. Hoje, porque a gente está discutindo esse assunto, aí eu... Não, é normal. Aqui, já passou no tempo, você contribuiu lá, muito bem. Acabou. Fica tudo lá no fundo. E os outros aí, Barreto, compreenderam o segundo? Não vamos ainda porque eu ainda... Ah não, só teve 2. Atitude do médium. Que não é médium, ostensivo, como a gente chama, mas sabe. Quem é doutrinador aí sabe, né? Que necessita da cooperação, que ele encerra dizendo isso, do médium. Então, se o médium se excede, Barreto falou que na última, Sérgio, estou falando com Sérgio, o médium. Ó, se controle mais, se controle. Ela não está me influenciando uma mistificação. Não, mas se eu estou estertorando, sem ar, só um exemplo, o médium sem ar, o espírito lá sufocado ainda, porque está se vendo dentro do caixão, sem ar, e está somatizando isso em mim. E eu sem ar, Conceição como doutrinadora, ela viu que aquele estado, o que é que ela fez? As técnicas que a gente já estudou, né? André Luiz não vai repetir na hora. Ferreira não vai repetir na hora. As técnicas do passe, da dispersão na mente, poucas, senão o espírito também se afasta. O passe no laríngeo, onde está tendo sufocamento, e a indução, né? Aplica o passe. Sérgio, controle-se, Sérgio, estou falando com você. Inspire, solte o ar. É o trabalho do doutrinador. E o médium tem o dever de... Aí Conceição vai perceber, se é um choque anímico, pronto. Se não é um choque anímico, Conceição vai perguntar: deseja falar, meu irmão? Eu estou preso no cemitério, estou preso no caixão. Não está preso lá. É a mente dele, ele está, porque a mente é tudo. Mas Conceição sabe que ele não está. Mas você não está mais lá, se observe. Observe o ambiente, não vê o guia, vai ver Conceição. Eu estou com você dentro do caixão? Você foi enterrada com alguém? Não. Porque ele já sabe que morreu, esse aí. Ó, estou preso no caixão. Você foi enterrada comigo? Não. Então você não está lá. Você me conhecia? Não. Eu estou aqui. Você está no hospital. Então, cada momento, cada doutrinação é uma, cada momento é um. Aqui estou só dando um exemplo do que veio em minha mente aqui agora. Diga, Barreto, você quer falar? Não estou lhe ouvindo. Realmente é o que você falou, né? Inclusive, nós temos uma colega da nossa mediúnica, né? Que a gente tem que ter uma atenção muito grande com ela, né? E a gente sempre tem que estar ali com cuidado, olhando, porque ela se entrega mesmo.
é uma pessoa que ela se entrega ao trabalho, e aí a gente tem que ter um cuidado redobrado de estar sempre ali observando e notando e chamando, né, para que a pessoa perceba a não ir mais além e terminar passando mal dentro de uma mediúnica, né? Isso. Além da idade, né, dessa pessoa, 80 anos. Né? É Quer dizer, isso, vem de isso muitos mesmo, anos, isso mesmo. 45 anos de exercício mediúnico, não quer parar porque Isso. ama o que faz, os guias já falaram com ela, mas vai chegar um tempo onde ela vai cair na fadiga fluídica, está no livro dos médios. Como eu digo, na volta eu não sei se ela vai ter tanta condição de voltar, né, credo? Aí só Deus aí. Mas vamos ver, Deus que sabe e os trabalhadores da mediúnica, né, que coordena, né? Vou te falar isso, é eles. Então, compreenderam bem, porque no próximo, na outra semana, é mal-estar. Continua trabalhando no médium. Mal-estar no médium. Diga. Diga a Conceição para não colocar no responsável, não, mas no dirigente, não, senão ele não aparece mais aí hoje. O dirigente está ouvindo. O dirigente a gente confia. A gente confia aí. Mas nosso trabalho, todos nós não confiamos no outro. Então ficou claro, né? Como uma faculdade, só para encerrando, que praticamente não é tão comum mais, mas que existe, né? Essa faculdade sonambúlica, né? Total, médio também consciente, mas cada vez. No grupo mediúnico, no nosso, não tem. É semiconsciente ou consciente. E é nesses que os espíritos vêm, agressivos. Porque aí sim, a responsabilidade fica para o médium. Quando o médium se excede e atribui a responsabilidade daquilo ao espírito, desculpa, toda vez que acontecer isso com um da gente, a qual eu me incluo, se aí faltou palavrão, você gesticulou com o braço que bateu no meu nariz. Tem que falar na avaliação. Não pode deixar debaixo do pano, porque ajuda o médium. Então, rapaz, foi mesmo. Rapaz, quando você fez assim com o braço, foi o espírito. Sérgio, você se conecta com o pensamento do espírito. Não é com o braço dele. Mas ele queria dar um murro em você, mas você tem o dever de controlar, reduzir. Olha o que a gente leu. Mas ele era muito agressivo, mas você tem o dever de reduzir as suas manifestações. Sérgio, nós já trabalhamos em um grupo que tivemos, né? Lembra? Lembro. Trabalhamos em um grupo que tivemos muito assim, esses exemplos aí, não é isso? É isso. Médios soltando palavrão, pô. Esse grupo de Conceição soltava palavrão direto. Aí, quando o avaliador, que não era dirigente, né? Só integrante, falava, poxa, nas suas comunicações alguns espíritos, mas é boca suja, viu, Maria Antônia? E falava mesmo. Rapaz, fica constrangedor, perturba o ambiente, entra no choque dos valores da pessoa. Aí os espíritos, sim, os espíritos querem falar palavrão, mas você deixa? Você não tem um controle, você não coopera? Então, vale a pena o dirigente colocar isso na avaliação, em grupos que tem avaliação, porque infelizmente o grupo é tão melindrado que nem tem. Vamos encerrar? Então vamos encerrar. Na terça-feira, estudo importantíssimo para esse nosso grupo com Roberto Sabadini, diretamente de Minas. Escala espírita. O doutrinador tem que colocar a questão 100 do Livro dos Espíritos debaixo do braço, porque é o único meio de ele identificar quem se comunica pelos médios. Se ele não estuda a escala espírita, ele não conhece, nem identificar se ele foi João ou Maria, não. É identificar a natureza daqueles espíritos para não ser ludibriado. Então, convoco a todos, terça-feira, 20 horas, Roberto Sabadini, estudo do Livro dos Médios. Vou pedir hoje a quem? Aquela pessoa que mais fala em nosso grupo, Ivan Santana, para fazer a prece. Conceição entregou ele, mas ele não se escondeu, não. Ele apareceu ali, ó. Eu vou pedir a Ivan para fazer a prece. Você está me ouvindo, que eu sei. Dá para fazer, Ivan, ou não? Ou está tendo barulho em sua casa? Tá ruim, né?
Tá ruim. Então, Dalva, pode fazer a prece hoje? Dalva? Ô, ninguém tá me ouvindo mais não, é? Não tô me ouvindo, não? Eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo. Ô, Tá todo mundo ouvindo. então, faça aí, Jailson. Então, os outros estão calados, então faça aí. Vou desligar meu microfone. Ô, apertei errado.